Boa noite, povo amado do Senhor. É um privilégio de iniciarmos mais uma ministração específica para os idosos, para a terceira idade, porque sabemos que estamos no limiar da eternidade e sabemos que temos que preparar para a volta do Senhor Jesus. E sabemos que os idosos são os mais amadurecidos em questão de eles ter saído do mundo e agora estão numa solidão, digamos que solidão física e solidão espiritual, mas é uma solidão que faz parte, é uma separação, é uma consagração que o idoso tem que fazer para que ele possa se preparar cada vez mais para a vinda do Filho de Deus. Aleluia, eu vou só encostar aqui, povo abençoado. Então é uma ministração específica, povo abençoado, para os idosos. Que eu quero trazer essa mensagem para que cada idoso possa se preparar para o dia do arrebatamento. Um dia específico, um dia único, um dia irreversível, em que a Bíblia diz que é o mistério, e a própria palavra diz que nós seremos semelhantes ao seu corpo glorioso. Então a própria palavra deixa pista para nós, deixa pistas, porque o corpo que está reservado para nós é construído pelas mãos do Senhor, um edifício em que o próprio Senhor Jesus, pela morte, pelo sacrifício perfeito diante do Pai, ele fez um novo ser humano. Ele fez criar um novo ser humano, porque ele destruiu a morte. E agora todo aquele que vive em submissão ao Senhor Jesus tem a vida eterna. E aqueles que vivem na carnalidade de Adão estão sujeitos à condenação. A palavra administração que eu quero trazer hoje, nesta noite, povo abençoado, específica para os idosos, com o tema: pois já os meus olhos viram a tua salvação. Lucas 2:30. Aleluia. Então vamos ler, povo abençoado. Vamos em Lucas 2:30. Em Lucas 2, no versículo 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E foram-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele, procederem segundo o uso da lei. E ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra. Ele era um homem justo e temente a Deus, um homem santo, um homem íntegro, que caminhava na justiça. Era um idoso que estava se preparando todos os dias de sua vida para se encontrar com Cristo, para se encontrar com aquele que ia trazer a redenção para o povo de Israel e que ia trazer luz para as nações. Então, povo abençoado, o que é interessante, você que está me assistindo, o que é interessante que esse idoso estava sempre se preparando para a volta do Senhor Jesus. Todos os dias entregando a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é uma pessoa temente a Deus. A Bíblia diz que ele era uma pessoa santa.
ele aguardou a promessa fielmente, em uma fidelidade extrema, em uma obediência extrema, em uma justiça sólida e com uma fé inabalável. Porque no momento em que ele olhou para o Senhor Jesus, ele estava pronto para se despedir em paz. Porque ele viu aquele que ia trazer a redenção, em que ia abrir de volta o caminho da árvore da vida. Mas a sua conduta, mas o seu estilo de vida estava totalmente limpo, caráter santo, justo. E as pessoas que têm a segurança de encarar a morte são as pessoas que são construídas, são pessoas que estão livres do pecado, são pessoas que andam em santidade, em justiça. Essas pessoas se despedem em paz, porque automaticamente quando ela morre, ela automaticamente ela é ancorada no trono de Deus, por causa do sacrifício do Calvário. As almas dos que morrem no Senhor são cuidadas pelo Senhor. E você idoso que está me assistindo, você tem que se preparar. E principalmente preparar num arrependimento muito profundo pelos pecados e as abominações que nós praticamos no passado. Principalmente o idoso, onde o arrependimento tem que ser muito alto e muito profundo. Aleluia! Então, povo abençoado, se nós quisermos entrarmos na vida eterna, é necessário nós sermos justos, nós sermos santos e sermos temente a Deus, como Simeão, que era um homem em Jerusalém, aguardava a promessa em que Cristo Jesus ia se revelar para ele. Ele recebeu o anúncio do Espírito Santo, que ele não morreria até o dia em que ele visse Cristo Jesus. E este anúncio está sendo trombeteado aqui, povo abençoado, na nossa geração. O Espírito Santo está bradando que cada vez mais se aproxima o dia da sua volta. E as estações mudou repentinamente, nos trazendo esse anúncio, nos trazendo esse alerta, nos trazendo esse gravíssimo alerta de nós prepararmos a nossa vida, de nós planejarmos a nossa eternidade. Você que está me assistindo, você idoso, é convocado e chamado para esta preparação profunda, o mais rápido possível, para se preparar para a volta do Senhor Jesus. Não é tempo mais para brincar, não é tempo nós para focar nas coisas do mundo, não é tempo para você focar nas coisas dessa terra. O momento é de desfoque. O momento é de desfocar, se desligar, se desconectar das coisas desta terra, povo abençoado. O mais rápido possível. Abraçando essa sabedoria, abraçando essa justiça e abraçando justamente o temor de Deus nesse tempo presente. Nós sabemos que o nosso tempo presente, o engano devastou os cristãos de hoje em dia. Hoje os cristãos caíram da justiça. Hoje os cristãos estão mergulhados na injustiça. Hoje os cristãos estão mergulhados na falta da santidade. E nós podemos ver isso só de olhar para a igreja, o fato da vida deles, de estar lá na casa do Senhor, mas seus corações no mundo, onde ele virou uma liturgia, seco, sem vida, onde o Senhor não está lá, em que o Espírito Santo saiu da casa, porque quando eles caíram da justiça, automaticamente o Espírito Santo saiu, se retirou, porque a imoralidade, o pecado entrou dentro da igreja. Porque a Bíblia vai nos dizer que em Mateus 25, ela dormiu, cochilou,
dormiu espiritualmente naquela hora. O momento é de nós nos acordar através do mensageiro que está agora trombeteando a mensagem. Eu só estou rebatendo a mensagem dele. O mensageiro David Wall, que está transmitindo as palavras de vida eterna. E você e todos que estão me assistindo é convocado para entrar nesse chamado celestial, para entrar nesta preparação celestial. Aleluia, povo abençoado. Então vamos em Provérbios 21, 21. Vamos em Provérbios 21, 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Então, nós observamos muito bem que Simeão foi honrado pelo Senhor, porque ele aguardou a palavra da exortação, da perseverança até o fim. Até o fim ele guardou a justiça e ele ganhou a honra do Senhor. Porque a Bíblia diz que se nós seguir a justiça, se nós seguir a bondade, nós vamos achar a vida e a honra. Aleluia. E a justiça. Se nós seguirmos os nossos padrões corretos, em uma integridade, em uma santidade, em uma irrepreensibilidade. Mas o que é irrepreensibilidade? Aquilo que eu não tenho nenhuma mancha. Aquilo que eu não levo repreensão. Porque não tem como me repreender, porque eu sou uma pessoa que não é aplicável à repreensão. Isso se chama irrepreensibilidade. O idoso desse tempo presente é momento de consertar sua vida e entrar nessa irrepreensibilidade. Agora, como idoso, você precisa o mais rápido correr urgentemente, seguindo os passos da justiça, para que naquele dia, o dia específico, o dia do arrebatamento, naquele dia, ele te coroará de honra, naquele dia ele vai te honrar, naquele dia ele vai te dar a vida eterna, e naquele dia ele vai te justificar, porque a Bíblia diz aqui que quem segue a justiça e a bondade, que bondade significa, povo abençoado, do bom, e bom é santo. Quando eu começo a praticar a justiça, quando eu sigo na justiça, como fato Simeão seguiu durante toda a sua vida, durante toda a sua trajetória, desde o dia que ele ouviu o anúncio, desde o dia em que ele ouviu o alerta, ele seguiu a justiça, ele continuou sendo uma pessoa santa, uma pessoa bondosa. Então Deus honrou no dia em que Cristo foi revelado para ele. E no dia da luz, no dia do arrebatamento, do dia do se manifestar dos filhos de Deus, ele irá te coroar com honra. Ele irá te exaltar com honra. Ele irá te dar a vida eterna e ele irá te dar a justificação. Como está escrito aqui, vai achar a vida, a justiça e a honra. Aleluia, povo abençoado. Então vamos para 1 João. Vamos para 1 João. Vamos para 1 João. Vamos para 1 João. João 2. Vamos para 1 João 2. 1 João 2, 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele.
Então Simeão, ele era uma pessoa espiritual, porque ele tinha uma vida sacrificial. Simeão, ele tinha uma vida sacrificial. E ele era nascido de Deus. Nascido. Você que anda numa integridade, numa vida de disciplina, uma vida de justiça, você é nascido de Deus. Você é gerado por Deus. Você teve um novo nascimento gerado pelo Espírito regenerador. O Espírito Santo fez essa obra de mudança para te desprogramar do mundo e programar a verdadeira justiça de Deus. E a verdadeira justiça de Deus é Cristo Jesus. Ele é a nossa justiça. E é por isso, povo abençoado, que nós não vamos entrar no céu pela nossa própria justiça. Simeão, ele não entrou no céu pela justiça dele. Ele entrou no céu pela justiça de Cristo. Pelo nascimento gerado em que ele nasceu de Deus e começou a praticar a justiça. Dele aguardar o anúncio, dele aguardar a promessa, dele viver uma vida de santidade e de justiça, ele entrou no céu pela justificação de Cristo. Porque quando ele olhou para Cristo, ele viu a redenção dele. Ele viu a esperança além dos túmulos. E é por isso que ele estava preparado naquela hora. Porque quem tem a vida livre, desapegada das coisas deste lugar, desfocada das coisas deste lugar, é uma pessoa livre para encarar a morte de frente e se despedir em paz. Porque ele sabe que do outro lado há esperança em Cristo. E ele viu a esperança quando os olhos dele viram a salvação. E os nossos olhos, povo abençoado, você que é idoso, que nesse exato momento, que tem 60, 70, 80 anos, você tem que acreditar e crer no Senhor Jesus. E reconhecer que você é nada, que você é um pecador, se humilhar. E começar a trabalhar, a planejar a sua vida espiritualmente. Começar agora a se consertar e começar a praticar a justiça. Porque quando você pratica a justiça, você está sendo gerado por Deus. O teu nascimento está sendo dele. Semelhantemente como Simeão. Você tem que aguardar este anúncio de todo o coração. E como eu sei que eu vou guardar de todo o meu coração? Quando eu dou o meu primeiro passo. Quando eu ando e decido a minha primeira atitude. Isso confirma o meu crer. Porque a atitude confirma o crer. E se ele creu no anúncio, nós podemos ver que ele era uma pessoa justa e temente. Porque há aqueles que vão ouvir o anúncio e vão se preparar, mas há aqueles que vão ouvir o anúncio, mas vão continuar cada vez mais na injustiça. Aleluia, povo abençoado. Então vamos em 1 João 3,10. Vamos em 3,10. Capítulo 3, no versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo.
Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, povo abençoado. Não é de Deus. Praticar a justiça é algo de eu fazer as coisas corretas para Deus. Corretas no meu dia a dia. Onde o meu senso diz que pecado é pecado e eu não faço. Onde eu sei que a minha vida não pode estar em qualquer circunstância, em qualquer fator desse mundo, qualquer área desse mundo, a minha vida não tem que estar no erro diante dos homens. E diante de Deus, o que faz eu sustentar a minha justiça é a obediência aos comandos do Senhor. O que faz sustentar a justiça em minha vida é quando eu começo a me arrepender, quando eu começo a me humilhar e quando eu começo a ser temente a Deus, quando eu começo a viver uma vida sacrificial. Eu estou andando na justiça de Cristo, porque eu estou seguindo aos passos do justo. E ele vai justificar a muitos naquele dia. Muitos que estão seguindo os passos dele. Aleluia, povo abençoado. E quem não pratica a justiça é filho do diabo, povo abençoado. Quem gosta de amar a injustiça, o pecado, e automaticamente injustiça é quando você quebra a lei de Deus. O pecado é quebrar a lei de Deus. Isso é pecado. É não crer em Deus e quebrar. E a injustiça é isso. É um pecado de ofensa. E Deus vai julgar a injustiça do mundo. Você que é idoso que está me assistindo, você tem que correr ao máximo para se afastar das injustiças. O mais rápido possível. Principalmente o idoso. Aonde a morte para ele está cada vez mais perto. E ele tem que acreditar na esperança da ressurreição. O idoso ele tem que acreditar em Jesus. Que ele pode trazer salvação e do outro lado pode trazer a vida eterna. Basta seguir os passos da justiça e você vai achar a vida. Você vai achar a vida eterna. Você vai achar a honra do Senhor. Aleluia. Então vamos continuando, povo abençoado. Vamos em 2 Pedro. Vamos em 2 Pedro. Em 2 Pedro 1, no versículo 1. Segunda Pedro, povo abençoado. Vamos em 2 Pedro. Segunda Pedro 2:1. Não. É 2 Pedro capítulo 1. 2 Pedro no capítulo 1. No versículo 1. Simão Pedro, outro personagem aqui, outro homem. Exemplo de justiça também. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus, Salvador, Jesus Cristo. Então, povo abençoado, o crer no Senhor Jesus, ele trará a justiça. O Senhor Jesus é a nossa justiça. Simeão estava vivendo na justiça de Cristo.
e ele aguardou a promessa pacientemente. Todos os dias de sua vida, ele aguardava o anúncio. Ele preparava todos os dias o anúncio da vinda do Senhor Jesus. E se nós vemos esse tempo presente, a gente não vê cristãos hoje se preparando para o anúncio. A gente não vê cristãos hoje mudando a sua vida. Hoje a gente vê os cristãos hoje mergulhados em um outro tipo de evangelho, confortável para eles, mas não traz a repreensão de pecado. E é por isso que hoje nós vemos uma igreja que está totalmente em trevas, mas o Senhor está chamando ao chamado do arrependimento, para que a igreja abandone este evangelho que não salva ninguém, não liberta ninguém. O evangelho da prosperidade, o evangelho das bênçãos, mas que retorne ao caráter do verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, que tem a característica e os elementos do sangue e da cruz, para transformar qualquer um e libertar qualquer um do pecado, povo abençoado. O Senhor nesse tempo presente está chamando, está anunciando, para que todos cheguem ao arrependimento e comece a andar em santidade e em justiça. Você que é idoso, você precisa se arrepender profundamente e começar a trilhar em santidade e em justiça. Porque Simão Pedro, ele era justo conforme a fé que ele alcançou, uma fé preciosa. Ele estava numa fé sólida. E você que é idoso precisa acreditar no Senhor Jesus e construir a sua fé. Não operar numa fé básica, mas operar numa fé superior. Cada vez mais entrando numa vida de entrega sacrificial, buscando o Senhor, se aproximando dele e se arrependendo profundamente. Porque os dias são maus, os dias são sóbrios, e o Senhor está exigindo de cada idoso, de cada criança, de cada jovem, para buscar o arrependimento. Aleluia, povo abençoado. Aleluia. Então, graça e paz, continuando no versículo 2. Graça e paz vós sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus, de Jesus Cristo nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, por sua glória e virtude. A glória e a virtude. O divino poder que Deus entregou para cada ser humano, para ter o poder de vencer o mundo, o poder de andar na justiça, o poder de vencer o pecado e o poder de vencer Satanás. O divino poder que criou os céus e a terra, este poder divino está à disposição da igreja, para ela ter a garantia, a esperança de se preparar, numa preparação profunda, em que os idosos que estão me assistindo aqui, de entrar nessa preparação profunda, em andar numa santidade, numa justiça muito superior, para entrar no arrebatamento da igreja, povo abençoado. O arrebatamento da igreja pode acontecer
É um dia que foi comprado na cruz. É um dia em que o Senhor está aguardando com sua alma alegre, aguardando a plantação, o fruto da cruz, ser amadurecido e ser colhido naquele dia. Aleluia. E nós temos que ser participantes, porque se nós perder esse dia, estaremos acabados para todo sempre como igreja. Aleluia. A igreja que ficar é a igreja que totalmente será apartada do Senhor para sempre. É por isso que temos que ser a igreja sábia. Porque a igreja sábia, ela preparou as suas lâmpadas e a mesma preparação daquelas lâmpadas que elas pegaram no início, elas entraram com as mesmas lâmpadas. Significa que nós estamos recebendo essa preparação, essa chuva que você está recebendo, dessa ministração que você está ouvindo. Você tem agora a responsabilidade de se preparar e naquele dia você entrar com este conhecimento do Evangelho, da cruz e do sangue. Então vamos continuando, povo abençoado. Vamos em Lucas. Vamos em Lucas 1. Vamos em Lucas 1. Vamos em Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1, 75. Em santidade e justiça perante Ele, todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida, nós temos que andar na santificação e na justiça diante dele. Perante a ele, nós temos que ser santos e justos, como Simeão foi, como os apóstolos foi, como a igreja sábia entrou por essa obediência e por esse padrão e um estilo de vida em que ela teve de santidade e de justiça, para que naquele dia ele possa nos arrebatar. Você precisa fazer uma auditoria muito séria e analisar profundamente a respeito do coração. Porque o pecado pode nos tirar da eternidade. O Senhor está gritando um anúncio, dizendo que o pecado é mortal. E dizendo também que a apostasia é mortal. Porque se nós ouvir um outro tipo de evangelho que não traz repreensão de pecados, então cada vez mais estaremos distantes do reino de Deus. O Senhor, ele deu uma lembrança de uma pessoa que perdeu a eternidade como um espelho e como uma placa, uma sinalização de bandeira vermelha para a igreja, para ela não olhar para o mundo. Simeão era uma pessoa justa, Simeão era uma pessoa santa, em que ele não olhou para o mundo, mas ele olhou para a promessa. Ele aguardou a promessa pacientemente. Da mesma forma, da mesma semelhança que nós, como os cristãos, temos que andar da mesma forma, na mesma segurança, no mesmo caráter, na mesma justiça de Cristo. Que seja a minha atitude semelhante à de Cristo. Aleluia, povo abençoado. Então vamos continuando. E qual é a instrução que sai daqui, povo abençoado? Qual é a instrução que sai daqui? Que sai dessa mensagem? A mensagem que eu quero extrair aqui, eu quero extrair o coração dessa mensagem que eu estou transmitindo para vocês, em que o Senhor está transmitindo para vocês. Eu quero extrair
dessa mensagem uma instrução. E essa instrução, ela tem que ficar guardada no nosso coração. Todos os dias o nosso pensamento tem que estar interligado a essa mensagem, a essa promessa. Então, vamos para 2 Coríntios 7:1. A instrução que sai de lá é essa. Vamos em 2 Coríntios. 2 Coríntios 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas. As promessas, quais são essas promessas? As promessas do novo corpo, as promessas da Nova Jerusalém, as promessas do reino milenar, as promessas dos benefícios da santidade, os benefícios da justiça, os benefícios em que o corpo glorificado vai nos trazer. Nós temos um novo corpo aguardando por nós, se vencermos. Se você que é idoso está me assistindo, se você vencer, você vai herdar o novo céu e a nova terra. As promessas em que está ali diante de nós, diante da igreja, da qual o Senhor preparou. Essas promessas que tem que nos encorajar a nós viver santo como Simeão viveu durante toda a jornada da sua vida, durante toda a sua trajetória, todo o seu estilo de vida da qual ele caminhou. Tem que trazer esse encorajamento. E é o encorajamento e tem que cada vez mais crescer a ousadia. Você não pode se acovardar. Nós, cristãos, nós não podemos nos acovardar, porque os covardes não vão entrar. Os covardes não vão entrar. É por isso que nós precisamos ser ousados, pararmos de ser humano e começarmos a ser um novo ser humano em Cristo, aonde não tem vergonha do mundo, aonde é uma pessoa totalmente separada para Cristo. Aleluia. Então vamos aqui. Vamos continuando. Vamos continuando. No capítulo 7, no versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, que nós acabamos aqui de decifrar, purifiquemo-nos, essa é a instrução. Purifiquemo-nos do Espírito e nos aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, Simeão, ele vivia em uma vida de purificação, em uma vida de santificação, em uma vida de aperfeiçoamento, para que naquele dia ele disse para o Senhor: que os meus olhos viram a tua salvação, meu Senhor. Agora se despedes em paz conforme a tua palavra. Ali ele estava preparado para morrer. Pela sua vida está em santidade, pela sua vida está em justiça. O que faz as pessoas ter medo da morte é o pecado. O que faz as pessoas ter medo da morte é o pecado. É a falta da justiça. É a falta da santidade. Isso que aterroriza as pessoas do mundo. Aterroriza até os cristãos que são desobedientes. Porque os cristãos desobedientes, eles são cristãos. Eles estão em Cristo. Mas o que está trazendo o seu comportamento dentro de Cristo está trazendo uma reação, um ferimento no Senhor.
Mas ele diz que ele vai retirar um povo que está dentro dele e vai condenar. Mas o povo que está dentro dele, obediente, ele irá justificar, ele irá salvar. Ele trará salvação para os que aguardam. E Simeão era o que aguardava a promessa todos os dias, durante a trajetória de vida. E você, idoso, está sendo convocado para andar nessa integridade, nesta justiça, nesta santidade. Aleluia, povo abençoado. Então purifiquemo-nos o nosso espírito. Purificação vem pelo sangue de Jesus, que nos purifica e que nos cobre a nossa vergonha, que nos limpa o nosso ser, o nosso espírito, traz uma limpeza espiritual para os nossos corações. O sangue de Jesus que nos reconcilia com o Senhor, o sangue de Jesus em que nós vemos inúmeros benefícios, mas o que podemos destacar é que o Senhor está pedindo por uma purificação completa. O Senhor está exigindo para que nós entre numa aperfeiçoação, entre cada vez mais numa santidade profunda, numa justiça profunda, para nós entrarmos naquele dia. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas temos que estar pronto todos os dias, aguardando como Simeão aguardou todos os dias. Aleluia. Então vamos continuando, povo abençoado. Vamos continuando. E aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Cada vez que eu ando numa santificação, cada vez tem que crescer o temor de Deus em nossas vidas. O temor de Deus em nossas vidas é fundamental. A obediência ao Evangelho da cruz e do sangue é fundamental. O que vai nos manter numa fé preciosa, em que nós olhamos e observamos em 2 Pedro 1, o que vai nos trazer a firmeza, quando nós olhamos em Provérbios 21 e 21, quando nós acabamos de notar lá, quem segue a justiça, o que vai nos trazer a firmeza, povo abençoado, é a obediência aos comandos do Senhor. O Senhor está exigindo de arrependimento de pecados. O Senhor está exigindo uma confissão muito séria de nossa parte. Se nós quisermos a salvação, se nós quisermos encontrar com o Senhor, precisamos ser santos. Precisamos ser justos. Esse é o requisito, o padrão do céu. E Simeão aguardava o anúncio, da qual ele veria Cristo, da qual ele estava pronto. E naquele dia, ele estava com seu coração livre, pronto para partir em paz. Por causa da fidelidade ao Senhor. E essa fidelidade, será que estamos mostrando essa fidelidade como cristão, povo abençoado? Você que é cristão, você que é idoso cristão neste exato momento, que está me assistindo, será que você está guardando? Você está guardando a fidelidade no Senhor? O momento é de nós checarmos o nosso coração. Começarmos a ver no nosso coração quais são as coisas erradas que pode me impedir de entrar no reino de Deus.
São perguntas que temos que fazer todo dia, povo abençoado. Todo dia. Eu tenho que agradar o Senhor todos os dias, com o meu comportamento. E o agradar ao Senhor com o meu comportamento é quando eu ando na santidade. Quando o meu coração está cheio de luz, em que treva nenhuma habita em mim. Aleluia. Então vamos em 1 Tessalonicenses, a nossa última escritura. Aleluia. 1 Tessalonicenses 3, no versículo 13. Para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Aguardando por aquele dia, sendo uma pessoa justa e santa, uma pessoa irrepreensível. Diante daquele dia você tem que estar pronto. Diante daquele dia vocês têm que estar pronto, porque quando você estiver pronto significa que você creu na profecia. O que vai confirmar o crer no anúncio profético de Deus, do alerta divino de Deus, o que vai confirmar o meu crer é quando eu estiver pronto. Vai significar que eu criei na promessa. Porque ele deu alerta. Ele deu anúncio. Agora é a nossa responsabilidade de nós nos prepararmos. E o que vai trazer o conforto para os nossos corações, porque a Bíblia está dizendo aqui, a palavra de Deus está nos dizendo, que o que vai trazer conforto ao meu coração quando eu me desconecto do mundo, quando eu me desligo do materialismo deste tempo presente, quando eu me desfoco das realidades, das coisas deste lugar, desse mundo físico, o que vai encher o meu coração de paz é quando eu olho para o alto, quando eu vejo Cristo assentado à direita de Deus, porque eu vou enxergar como Simeão enxergava a esperança de ele ser redimido e de o povo de Israel de ser consolado, de ser reestruturado. Essa promessa está lá em cima, em que nós temos que olhar para cima, como ele olhava para cima todos os dias. E até a vinda do nosso Senhor Jesus, como está escrito, em que para que nós sejamos irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Até lá eu tenho que estar pronto, povo abençoado. Todos os dias de minha vida, aguardando em santidade, aguardando em justiça, em um pleno arrependimento diário e constante, cada vez mais esperando a promessa do arrebatamento, como na qual os olhos dele viram a salvação. O bebê da manjedoura, em que a sua trajetória de vida durante o fim do seu ministério era nos trazer a redenção por meio da ressurreição. E por meio da ressurreição criou novas todas as coisas. E por meio da ressurreição, você, idoso de 60, de 50, você que está me assistindo, você tem o privilégio de entrar nessa preparação profunda para a vinda do nosso Senhor. Amém?
Então foi uma pequena ministração que eu queria trazer nesta noite. Muito obrigado. Esta é a minha primeira ministração para idosos. Nós sabemos que o idoso ele tem que entrar nessa preparação, porque ele está perto de encarar a morte ou o arrebatamento, porque a morte não escolhe ninguém. Mas se a morte te encontrar, que ela te encontre santo. Se a morte vier e te encontrar, que ela te encontre justo. Porque se ela te encontrar no pecado, será fatal. Será condenação. Se o arrebatamento vier antes, que nós estejamos em santidade, aguardando a promessa do anúncio profético, que diz que o Messias está vindo. O noivo está vindo aí. Prepare as suas vidas espiritualmente. Amém, povo abençoado? Então, eu queria finalizar essa palavra com uma palavra curta. Todos aqueles, você que é idoso que está me assistindo, se você quiser receber o Senhor Jesus e entrar nessa mudança de vida, nessa mudança espiritual, então repita essas palavras depois de mim. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu me afasto de toda iniquidade, de toda impureza, de toda sujeira. Hoje eu te recebi como meu Senhor e meu Salvador. Envia o teu sangue para me purificar. Me ensina, Senhor, a andar em santidade, como assim o seu servo Simeão andou. Assim como o Senhor caminhou aqui na terra, me ensina e me revela da sua santidade. Que o Espírito Santo me ensina o caminho da justiça cada vez mais. Escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E hoje eu te recebi, e hoje eu nasci de novo, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Palmas para Cristo que nos ajudou nessa ministração. O nosso Cordeiro que morreu lá na cruz. Aleluia, povo abençoado. Então vamos louvar o hino de louvor a Deus. Aqui está escrito, vamos ver aqui, Romanos 11, eu tenho duas Bíblias, povo abençoado, Almeida e a NVI. Mas como eu moro longe, eu moro aqui num setor mais afastado da cidade, eu fico às vezes na casa da minha avó. E a minha Bíblia está lá na casa da minha avó, que é mais para me utilizar nos cultos, que está mais perto. Mas nas viagens longas e de evangelismo, eu uso a João Ferreira de Almeida. E que eu estou começando a gostar dela, dessa tradução. E gosto muito também da NVI. Na verdade, eu gosto de todas as traduções, mas a que eu mais uso é a NVI e a João Ferreira de Almeida. Então vamos louvar o Romanos 11. Mas na minha NVI, em Romanos 11, está um hino de louvor a Deus. Mas aqui vamos ver como é que está o subtítulo. Hino de adoração. Aleluia. Então vamos louvar o Romanos 11. Romanos 11, do versículo 33 até o 36. Do 33 até o 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu com o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente.
porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. Aleluia, povo abençoado. Que Deus abençoe vocês no mais poderoso nome de Jesus. Se quiser um conselho, uma ajuda ou algo, se precisar, eu estou aqui para servir. Estou aqui para lhe ajudar. Como pastor auxiliar aqui do estado do Tocantins. Me procure se precisar de ajuda, de um conselho. Aleluia, de uma ajuda espiritual, de um conselho, de oração, estou aqui. Amém? E tem o pastor José aqui do Tocantins, se você quiser conversar com ele a respeito, né, cada vez mais aí do ministério. Então procure aí, 63 91 26 41 40. Todos estão convidados no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Shalom.